viram o título de hoje, que vamos tentar analisar, refletir aqui conjuntamente. A Terra é habitada por seres já perfeitos. E eu vou caminhar por esta pergunta, por esta questão que nos é feita, fazendo uma leve introdução, depois buscando o significado de perfeição. Pensar então que seres somos nós, uma vez que somos nós os que estamos aqui na Terra, entender o mundo Terra como uma escola de aperfeiçoamento. Se nos estamos a aperfeiçoar, estamos de facto a seguir um caminho evolutivo e se vamos neste caminho, qual é o roteiro que nós devemos seguir para a perfeição, uma vez que todos nós, de alguma forma, já sabemos que não somos perfeitos. Então, antes de começar a falar convosco, também eu agradeço por poder estar aqui convosco e rogo a Jesus o seu auxílio e aos queridos irmãos que aqui estão conosco para nos fortalecerem, harmonizarem, intuírem. Quando lemos esta pergunta que nos é feita, nós podemos questionar-nos: já nascemos perfeitos, prontos e acabados? Ou damos conta que estamos sempre a aprender e a desenvolver as nossas capacidades e que podemos sempre melhorar? Já somos perfeitos ou percebemos que mantemos em nós imperfeições e tendências negativas que nos afastam da harmonia, do equilíbrio, da paz de espírito, daquilo que, no fundo, nós entendemos como perfeição? Talvez um dia nós já tenhamos acreditado que os seres humanos nasciam perfeitos. Aliás, é uma coisa que dizemos sempre: é perfeitinho, não é? Quando a criança nasce, nós dizemos: é perfeitinho. Então, talvez também pensássemos que uns nasciam perfeitos e outros imperfeitos, por vontade ou por castigo de Deus. Talvez também já tenhamos acreditado que Deus criou seres perfeitos. Os anjos, os arcanjos, os santos, criou-os perfeitos e votados ao bem para sempre. Ou criou seres imperfeitos, vocacionados para o mal desde sempre e para a eternidade. Talvez um dia já tivéssemos pensado assim. Até nós, olhando para a nossa vida comum, já talvez tenhamos pensado que a perfeição é a beleza física, ou é o sucesso, ou é que o sucesso, por norma, que vem com a riqueza, ou com o poder, ou com o saber acumulado, ou por uma vida sem problemas, está tudo perfeito, não há problemas, ou também pelas qualidades morais que algumas pessoas já têm. Mas não é desse ponto de vista que hoje vamos analisar esta questão. Vamos pegar nos livros do Espiritismo, nos livros da codificação espírita, para responder. Nós sabemos que na Terra vivem muitos seres diferentes, não é assim? Entre eles nós, os seres humanos, que somos os seres inteligentes da criação. Os seres humanos, apesar de terem gravadas em si as mesmas potencialidades concedidas pelo Criador, todos nós sabemos que têm saberes e dificuldades muito diferentes uns dos outros, de acordo com o percurso de vida que cada um já fez e com as experiências que cada um já viveu, daquilo também que já aprendeu. Então, nós podemos imaginar que a perfeição, vista de qualquer ângulo, está sempre ligada ao maior grau possível de atingir, relacionando-se sempre com ordem, com harmonia, com paz, com equilíbrio, com felicidade, o que nos permite já responder claramente àquela questão: ninguém é perfeito na Terra, não é? Ninguém ainda. Mas o que é curioso é que nós percebemos isto, mas sabemos que ninguém está impedido de se aperfeiçoar.
e todos o podemos fazer com esforço e vontade. Então, buscando um significado para perfeição, encontrei este. Perfeição é o estado ou qualidade do que é completo, sem falhas ou defeitos, representando o mais alto grau de excelência, beleza, exatidão, virtude ou maestria em algo. Pode referir-se ainda a um ideal que se busca alcançar, atingir a perfeição, à realização de um qualquer objetivo sem erros, atingirmos um objetivo e dizemos está perfeito, está na perfeição, ou também à condição de um ser sem imperfeições. Então, nós ainda compreendemos que estamos longe desta perfeição, mas vamos agora ver no Livro dos Espíritos o que é que ele nos diz sobre quem somos. Nós já sabemos, mas vamos recordar. Nós somos espíritos, somos os seres inteligentes da criação. Povoamos o universo fora do mundo material. Estamos em toda a parte. A criação dos espíritos é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, por sua vontade. Mas nós não sabemos como Ele o faz. É um mistério. Ora, como é que Deus cria os espíritos? Todos iguais, simples e ignorantes, isto é, sem saber. Não é como soprados fôssemos postos na vida para começar o nosso caminho de aprendizagem. E Ele vai-nos permitir a encarnação para nos esclarecer e para nos ajudar a chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Então nós podemos compreender que estamos no caminho, ainda não chegamos à nossa meta. Porque a nossa meta é de facto a perfeição. E é nessa perfeição que um dia vamos atingir que encontraremos a pura e eterna felicidade, que é aquilo que todos nós ambicionamos, não é assim? Então, esta certeza que nós ficamos com o Espiritismo, todos atingiremos a felicidade quando atingirmos a perfeição. E, no fundo, é com aquilo que encontramos na vida, as pessoas que encontramos, as situações que encontramos, que nós vamos ganhando experiência. É com as provas que Deus nos impõe. Ele impõe-nos no sentido de nós precisamos de passar por elas para crescer. Algum de nós pergunta ao nosso filho se quer ir à escola? Impomos, não é? É algo que é preciso ao nosso filho para ele aprender. Então, também nós vimos, porque só o aperfeiçoamento contínuo nos vai aproximar dessa felicidade que nós ambicionamos. E quem é que se vai melhorando? Alguém por nós ou nós mesmos? Nós mesmos. Os espíritos é que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, consoante nós acionamos a nossa vontade, uns vão mais depressa, outros vão mais devagar, mas todos rumamos para a perfeição. Agora que estamos encarnados, não é? Que somos uma alma, temos um corpo material que habitamos e estamos ligados, enquanto espíritos, ao corpo físico pelo corpo perespiritual. E, mais uma vez, nos diz o Livro dos Espíritos que a encarnação também nos é imposta precisamente para nós podermos ir aperfeiçoando progressivamente o nosso ser. Então, não é só, e isto é muito importante nós percebermos, não é só para evoluirmos que estamos encarnados, é também para fazermos a parte que nos compete na obra divina. Isto é, quando estamos encarnados, estamos a trabalhar
para o nosso aperfeiçoamento, mas faz parte desse trabalho contribuir com a nossa ação na vida dos outros. É verdade, algum de nós aprende e sobrevive sozinho? Não. Assim como nós precisamos de todos os outros, também os outros precisam da nossa cota parte. Então, aqui vimos para progredir individualmente e fazer a parte que nos toca. Então, o fim objetivado com a reencarnação é sempre a melhoria progressiva da humanidade. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la. Muitas vezes não nos apercebemos ou nem pensamos que em cada momento estamos sempre tutelados por esse amor maior que é o de Deus, porque somos filhos de Deus. Assim como nós acompanhamos os nossos filhos enquanto eles precisam de nós, e às vezes para além disso, também Deus nos acompanha e nos vai amparar na nossa vida. Por isso, aquilo que nós não conseguimos terminar numa existência, voltaremos para completar em quantas existências nos forem precisas. Então, podemos já compreender que somos espíritos ainda a caminho da perfeição, mas todos somos perfectíveis. Nos compete a nós trabalhar, fazer a parte que nos cabe e ganhar o mérito por todo o progresso alcançado. Então, falemos um pouco do nosso mundo, este mundo em que nós vivemos. E vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo agora. No capítulo 3 encontramos assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. E a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas correspondentes ao adiantamento que têm. Isto é, nós estamos na Terra por engano? Não. Nós estamos na Terra porque é o mundo que está de acordo com o nosso momento evolutivo. Outros espíritos estarão em mundos mais atrasados, outros em mundos mais adiantados. Então, cada mundo ele oferece condições aos espíritos que neles estão a progredir. Naturalmente que nós temos consciência que há sempre espíritos mais evoluídos do que a generalidade para ajudar ao avanço, não é? Mas esses estão por missão, não é? Esses estão a ajudar também aqueles que vão mais atrasados. Então, nós não estaremos só num mundo, nós podemos percorrer vários mundos ao longo do nosso caminho evolutivo. Podemos dividir os mundos de uma forma assim, não muito rígida, em mundos primitivos, que são os que se destinam às primeiras encarnações, mundos de expiações e provas, que é este em que vivemos, onde domina o mal ainda, e nós bem o sabemos, mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm que expiar, mas onde já têm novas forças e querem praticar o bem, acima de tudo, mundos felizes, onde o bem já está acima do mal, e mundos celestes ou divinos, onde vivem os espíritos puros. Portanto, já sabemos que a Terra pertence à categoria do mundo de expiações e provas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Tenhamos esta noção do nosso momento evolutivo. E continua no Evangelho segundo o Espiritismo. Figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. Mas nem toda a população está nestes locais, não é isso? E se aqui estamos, é porque precisamos de aqui estar, mas nem toda a população está nestes locais.
Então, nós ainda percebemos quão longe estamos por estarmos num mundo assim. E dizem os Espíritos: precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Quantas vezes só quando perdemos estas coisas nós damos valor àquilo que temos? E dizem-nos assim: que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observais aquele em que habitais. No fundo, nós vemos que a Terra não é um mundo de primeiras reencarnações, porque o homem já se desenvolveu muito intelectualmente. O que lhe falta ainda é trabalhar as suas tendências negativas e os seus vícios. E isto mostra a nossa imperfeição. Dizem-nos também que a Terra nos oferece um dos tipos de mundos expiatórios. Serve de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. E às vezes pensemos, nós já conhecemos a lei, conhecemos de ouvir falar, de ler, de dizer, mas já conseguimos praticá-la? Já tentamos praticá-la na sua pureza? Ainda não conseguimos. E é interessante porque nós, neste momento que temos, neste nosso momento evolutivo, nós ainda não fazemos muita ideia das qualidades e de tudo aquilo que ainda nos vai ser possível adquirir, porque o nosso estado evolutivo está aqui no 2º degrau, não é? E nós ainda não fazemos sequer ideia, não podemos ainda conceber aquilo que vai ser o nosso progresso. Então, o caminho evolutivo, estamos certos que temos este percurso e voltamos ao Livro dos Espíritos, que nos diz: o espírito não goza da plenitude das suas faculdades desde o início da sua formação, porque para o espírito, tal como para um homem, para uma criança, também há infância, não é? A criança que nasce aqui, todos nós nascemos, temos consciência do nosso percurso evolutivo. E o espírito, desde que foi criado por Deus, também ele tem um caminho evolutivo. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Quando somos criados, mal temos consciência de nós. Então, o que o homem hoje julga perfeito está muito longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporta a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta, nos dizem os Espíritos. Nós temos que progredir em duas vertentes, a vertente intelectual e a vertente moral. E quando nos adiantamos só num sentido, muitas vezes isso acontece, nós temos que voltar para nos aperfeiçoarmos no outro sentido. Quanto mais nos adiantarmos na nossa vida, tanto mais depressa nós caminharemos, não é? E temos um consolo enorme, é que nós não andamos para trás, o caminho é sempre para diante. O espírito não retrograda, não perde absolutamente nunca nada daquilo que adquiriu. Há também uma escala espírita que, de grosso modo, no fundo tem a ver com o aperfeiçoamento já ganho ou feito e as dificuldades que ainda se têm. Admitem-se 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e esta propensão para o mal, que ainda nos caracteriza a nós. Somos espíritos imperfeitos. Os da segunda caracterizam-se pela predominância do espírito, já sobre a matéria, e pelo desejo do bem, que eu acho que muitos de nós nos sentimos já a mudar, não é? A querer o bem. São os espíritos bons. E a primeira, finalmente, compreende os espíritos puros. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são ilimitadas em número.
mas de facto podem-se reduzir a estas três principais. Na primeira, então, só está uma classe, os espíritos puros. Na segunda, os que chegaram a meio da escala, e da escola, com certeza também. E aquilo que mais os caracteriza é o desejo do bem. E na terceira, quem está? Os espíritos imperfeitos. E o que é que os caracteriza? A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que nos atrasam o progresso. Nesta terceira ordem a que nós pertencemos, não são todos a fazerem mal. Há quem nem faça mal, nem faça bem, o que também, de alguma forma, é fazer mal. Há aqueles que se comprazem ainda no mal. Há outros que são apenas levianos, não se preocupam com aquilo que fazem. E outros que são perturbadores, que gostam de incomodar e que se riem das contrariedades que provocam. Mas poderemos nós sair deste estado? Podemos? Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem, sim. E, por vezes, fazendo esforços bem pequenos, o que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E, de facto, é só a vontade. Porque a energia que temos em nós é a mesma. Aliás, seria até potenciada para melhor se nós a utilizássemos sempre nas escolhas positivas. Percebemos que ainda não somos capazes de ver tudo claramente e plenamente, mas quanto mais nos esforçarmos para ir pelo caminho direito, reto, do bem, tanto mais conseguiremos fazê-lo. Então, percebendo isto, qual será então o roteiro? Nós estamos aqui vivendo uns com os outros e aprendemos com todos, não é verdade? Temos sempre modelos que queremos imitar e também já sabemos que há outros que rejeitamos, não queremos fazer como eles. Mas há um modelo acima de qualquer dúvida. Quando Kardec perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, os espíritos responderam, talvez com uma das respostas mais breve: Jesus. E Kardec complementa: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. E vejam o que Jesus nos diz a nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai, isto é, o que é ir ao Pai? Ir ao Pai é chegar à perfeição, é chegar à pureza, é chegar à plenitude, não é? Se não seguindo esse caminho que Ele nos indicou. E vejam como Ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque nos será tão difícil ainda compreender isto? Porque nos é difícil. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E, para percebermos que jugo é este e que fardo é, Ele nos diz que as leis que temos que cumprir são estas: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu pensamento, o primeiro e grande mandamento, a grande lei, e a segunda, semelhante a esta:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. E estes 2 mandamentos são toda a lei e os profetas. Portanto, tudo o que está antes dele, ele resume nisto, amar. Então, ainda um novo mandamento nos deu, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. No fundo, aquele roteiro que temos que seguir é este, trazer para cada momento, para cada situação, para cada ser, o amor. Qual é a grande orientação que Jesus deu em todos os ensinamentos? É esse o roteiro que precisamos seguir. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, na mansidão, não é? Isto é, nas 2 virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho que nós ainda temos muito acesos em nós. Ele aponta estas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Então, humildade e caridade é o que ele não cessa de recomendar e dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, aquilo que ele vai combater. E ele não se limita a recomendar, ele põe a caridade claramente em nível superior, como condição absoluta. Dizem-nos os Espíritos no Evangelho: caridade e humildade, a senda da salvação, egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Toda a lei e os profetas se acham naqueles 2 mandamentos, não é assim? E ele diz que o segundo é semelhante ao primeiro. Amar a Deus é semelhante a amar o próximo. Porque não se pode amar a Deus se não amarmos o próximo e a nós mesmos. Porquê? Porque para amar a Deus temos que amar a obra de Deus, não é? E nós somos obra de Deus. Não é possível amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Tudo o que façamos contra o próximo, fazemo-lo contra Deus. E não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, é por isso que tudo se resume a esta máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E diz-nos São Paulo: fora da caridade não há salvação. Estão encerrados aqui todos os destinos dos homens, na terra e no céu. E ainda, no Livro dos Espíritos, para que tenhamos a noção do que é a verdadeira, o que significa caridade para Jesus, os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esta é a verdadeira caridade, a caridade moral. Muitas vezes, quando pensamos em caridade, pensamos na caridade material, mas esta é mais profunda e quando estamos a agir assim, nós estamos a amar o outro e a amar-nos a nós, porque trazer estes sentimentos para dentro de nós, para a nossa prática, é também ter amor por nós. Lembrando o que Jesus nos disse: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, como todos queremos ser felizes e só o conseguimos sendo perfeitos, precisamos de aprofundar o conhecimento e melhorar as atitudes no nosso dia-a-dia, porque não há como pormos em prática aquilo que não sabemos ainda. Para termos a noção da importância desta orientação de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, dedica-o por inteiro a esta questão: sede perfeitos. É o título do capítulo. Recomendo a que todos o leiamos, mas só para terminarmos, em que consiste então a perfeição? Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem, porque aqueles que nos amam é muito fácil amá-los. A essência da perfeição é esta, é a caridade na sua mais ampla acessão, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então a perfeição está toda
na prática da caridade absoluta. Nós tentamos compreender e trazer para a nossa vida o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Não é porque já somos perfeitos, porque nós temos que nos aceitar e entender e acarinhar tal como somos para podermos progredir com calma e em serenidade. Na Terra, todos somos espíritos em processo de evolução, em aprendizado. As provas, as expiações, os problemas e desafios são as oportunidades que Deus nos dá para nos aperfeiçoarmos. Temos em nós todas as ferramentas para esse trabalho e Deus dá-nos as condições para o realizar. Só o aperfeiçoamento moral e intelectual dos seres humanos vai transformar a Terra no mundo de regeneração que nós ouvimos tanto ser anunciado. Precisamos de trabalhar em nós para merecermos entrar nesse mundo. Porque é Jesus que nos diz, só os mansos herdarão a terra, não é? Então, nós sabemos que isto é possível, porque outros já percorreram este caminho. Mostram-nos que nós também podemos alcançar a felicidade que só a perfeição vai conceder. E como nós fazemos o caminho passo a passo, não é assim? Nós não às vezes lá damos um passo maior, mas por norma é passo a passo que andamos. Fiquemos com uma pergunta dentro de nós. Como posso, hoje mesmo, dar um passo em direção à melhoria, ao aperfeiçoamento? Que Jesus nos abençoe. Pela vossa atenção, muito obrigada.